Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do ITCOL Complexidades. Hoje aqui com uma entrevista muito legal, retornando com a gente, Fernanda Mendonça, arquiteta urbanista, para falar sobre um assunto muito legal. A gente trouxe ela aqui hoje só para falar sobre calçadas, acessibilidade. Vai ser um assunto muito legal, tá? Então, fica aqui com a gente, curta, né, esse bate-papo que vai enriquecer, né, eu tenho certeza, o nosso conhecimento de você que está nos assistindo. Junte-se a nós aqui no Complexidade, que a gente propõe sempre estar esclarecendo as dúvidas, desconstruindo mitos, comentando histórias, né, comprometendo sempre com boas reflexões. A nossa ideia aqui é sempre mostrar outros pontos de vista sobre determinado assunto ligado ao urbanismo. Bem-vinda, Fernanda, de novo aqui. Daqui a pouquinho já falo daqui do teu super currículo, ou já falo agora, né? Nossa arquiteta urbanista, doutora em mobilidade urbana, né? Vários projetos aí já também com planos diretores. Nem vou falar muito que no outro, quem quer saber todo o currículo, eu já falei, é grande, a gente quer logo bater papo aqui, Fernanda. Tudo bom? Oi, Selomar, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez e para falar de um assunto que é extremamente importante para as nossas cidades, que são os locais específicos destinados ao pedestre, que são as calçadas. Muito Legal. obrigada pelo convite. Não, nós é que ficamos honrados de você ter aceitado aí, eu sei dos teus compromissos, né, professora, né, consultora, é um trabalho que toma muito tempo. A gente pensa às vezes que o técnico tá lá em casa parado sem fazer nada, ou tá no escritório lá sem fazer nada na frente do Refletindo. refletindo no computador, e a gente tem que estar escrevendo, né. Eu sempre falo o seguinte, né, eh, é muito difícil às vezes encontrar um profissional que entenda sobre determinado assunto e, além de entender aquele assunto, saiba depois colocar aquilo no papel, aquelas reflexões, aquele diagnóstico e até propor soluções, né, escrever aquilo. E eu digo isso, que a gente convive muito com às vezes a gente encontra bons profissionais que entendem o problema, mas não conseguem, né, colocar no papel. E você sempre escreve muito bem os diagnósticos, né, te dá os parabéns ao vivo aqui, Ah, muito uma a obrigada. gente conversou já há muito tempo, né, timidamente, fomos conversando e hoje é a nossa responsável aí pela parte de mobilidade. Fernanda, sem mais delongas, eu fiquei impressionado. Você já também, pessoal, quem quer saber a diferença sobre mobilidade e acessibilidade, assista o outro podcast que a gente fez aqui, onde a Fernanda falou sobre os conceitos da diferença de mobilidade e acessibilidade, ficou muito legal. Mas hoje a gente quer falar mais sobre a questão das calçadas. Você, naquele dia, trouxe duas informações importantes que a gente acho que a gente pode começar por aí. A primeira é que teve um aluno seu que fez um estudo, né? E que num bairro aqui, setor Bueno, Isso, né? Dentro das classificações, se eu não me engano, ficou com um conceito de péssimo, né? E exatamente. assim, o setor Bueno é um bairro até que tem, no meu ver, assim, até tem alguns lugares com boas calçadas. E um outro ponto que você falou é sobre uma questão da legislação de trânsito que fala que quem está na calçada, se essa calçada não tiver uma manutenção correta, o proprietário ele é responsável, porque aconteceu um acidente de trânsito, né? Não sei se é bem isso, né? E isso me chamou muita atenção. Eu sabia que já existia em outros países, né? Mas não sabia que estava no Código de Trânsito e como é que está. Eu queria começar por aí, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. Então, quer dizer, eu estou andando na calçada, trupiquei ali, se tiver um buraco, alguma coisa, eu posso acionar, eu tenho modo de acionar e ser ressarcido por esse acidente? Então, Selomar, essa é uma questão assim um pouco polêmica. Eu não sou advogada, mas tudo isso está pautado na lei, por isso até que eu trouxe esses dois, o Código de Trânsito e algumas anotações, porque não só o Código de Trânsito, mas a gente também tem as normas técnicas brasileiras da ABNT e a gente tem outros documentos, outras leis, que se nós formos trabalhar ao pé da letra com tudo isso, a gente vai ver que sim, que essa é uma situação possível. É lógico que num pequeno acidente ninguém vai acionar um advogado, mas vamos supor que seja um acidente mais grave, onde uma senhora está ali caminhando na calçada e esse acidente, né,
acabou trazendo maiores transtornos. Então, eu trouxe aqui algumas coisas que a gente precisa entender para poder entender se realmente é considerado um acidente de trânsito. Então, a primeira coisa, eu gosto muito de lembrar um autor chamado Yves Copy, que ele fala pensando com conceitos. Não tem jeito da gente falar sobre isso sem falar de conceito. O primeiro conceito que a gente vai falar é de acidente de trânsito. Em 2003, isso foi alterado para sinistro de trânsito. E por que isso foi alterado? O Plano Nacional de Redução de Acidentes de Trânsito, chamado PENATRANS, fez essa alteração porque quando a gente fala acidente de trânsito, parece que foi uma coisa que aconteceu sem querer, né? Que não tem responsabilidade de ninguém, porque é um acidente. Então, isso foi mudado para sinistro de trânsito para a gente poder entender que existia, sim, uma ação anterior que poderia ter resultado naquele acidente, ou se não houvesse ação incorreta anterior, que não resultaria no acidente. Então, essa é a primeira definição que a gente tem que pensar em sinistro de trânsito. E aí, a gente encontra, como eu disse, no PENATRANS. O PENATRANS é uma lei nacional, Lei 13.614, e que foi feita justamente para a redução dos acidentes de trânsito. É até interessante que o PENATRANS ele entra em ação a partir de 2011, quando a gente fala da primeira década de ações para a segurança viária, e a gente pensa que segurança viária é relativo ao automóvel. Então, aí vem uma outra definição que a gente precisa pensar. O que são as vias terrestres ou o que é via? E aí nós temos no Código de Trânsito, no artigo 2º, a definição sobre vias terrestres, e lá no final do Código de Trânsito a gente tem no anexo 2 a definição de vias. Então, o que são vias terrestres? São as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, ou seja, eu estou falando de local onde circulam pessoas, onde circulam veículos, eu estou falando sobre tudo isso. E só uma parte aqui, então, para o pessoal, de repente, poder entender melhor. Quando a gente está falando de via, tecnicamente a gente chama de leito carroçável, né? A gente não está falando só do leito carroçável. Não. Eu estou falando do leito carroçável e mais todos os outros elementos, inclusive os elementos de drenagem, sarjeta, meio-fio e calçada. Tudo isso então faz parte da via. Faz parte da via. Aí vem a definição de via, que está lá no anexo 2 do Código de Trânsito. Superfície por onde transitam veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha, o canteiro central, etc, etc. Então, é bom você ter tocado nesse assunto para a gente entender isso. Eu estou falando do sistema. E o sistema é tudo. É a calçada, é o meio-fio, é a sarjeta, por isso os nossos grandes problemas de drenagem urbana, né, que a sarjeta nunca está dentro do padrão, e o leito carroçável, que é onde, apesar de ser ainda uma nomenclatura um pouco antiga, remetendo às carroças, mas é onde transitam os nossos automóveis. Então, deixa eu te fazer já uma outra pergunta aqui, que é um tema atual, né? Nós estamos aqui gravando em janeiro, né? Dia 13, hoje é 15, né, de janeiro. Ontem, 14, deu uma chuva muito forte em Goiânia. Então, se eu tenho um carro e que a sarjeta não estava bem dimensionada, ou não tinha sistema de escoamento, meu carro foi engolido pela água, foi, né, imerso pela água, significa que é também um acidente de trânsito e alguém pode ser responsabilizado por isso. Sim, principalmente, e aí a gente vai falar da outra definição que é muito importante, que é a definição de sinistro de trânsito, que é todo evento que resulte em dano ao veículo, à carga, ou lesão às pessoas, a animais, e que possa trazer dano material,
prejuízos ao trânsito, ou à via, ou ao meio ambiente. Ou seja, não tem jeito de a gente estudar nada disso, compreender nada disso, entender de quem é a responsabilidade se eu não souber efetivamente as definições. Os conceitos. Por isso que eu falei para você que eu não sou advogado, mas, na verdade, na hora que a gente vai falar sobre um tema desse, e se eu quero buscar os meus direitos, eu vou ter que acionar um advogado. E que talvez vai ter que trazer a tudo consultoria isso. de um arquiteto urbanista Sim. especializada como você. Que sabe onde estão essas definições, né? Então, a gente vai ter aí um sinistro de trânsito que vai lesar a condução, que é o veículo, como você colocou, né, caso aconteça por ação da chuva, mas se tiver a pessoa ali dentro, porque uma das definições que a gente tem é o que é o acidente? Desde que esteja uma pessoa em movimento, ou seja, uma das partes em movimento, nas vias terrestres. Então, ou o veículo ou a pessoa se movimentando e aconteceu alguma coisa, é um sinistro de trânsito. Então, por isso é importante a gente conhecer todas essas definições e saber que a gente tem isso aí na NBR 10.697, a gente tem no Penatrans, Lei 13.614, e a gente tem no Código de Trânsito. Ou seja, pautado nessas leis e ainda sobre acessibilidade, na NBR 9050, a gente tem tudo que define o que seria o ideal para a gente ter vias terrestres trafegáveis, tanto por pessoas quanto por veículos. Muito legal. E essa primeira parte, essas perguntas que a gente está falando aqui com a Fernanda, é importante para a gente depois chegar efetivamente, né, no detalhamento da calçada. Como é que a calçada tem que estar para justamente não causar esse acidente de trânsito, né? E uma coisa também que você falou muito legal no podcast passado, né, que a gente estava falando sobre mobilidade e acessibilidade, agora a gente vai retomar com mais detalhes sobre a calçada, é que as pessoas reclamam do buraco na rua, mas não reclamam do buraco na calçada. Choveu, tá alagada a rua, né? Todo mundo tá falando da alagada a rua, ninguém falou que a calçada tem problema, né? E as pessoas não conseguem, às vezes, andar, né, numa calçada, né? Então, o podcast de hoje é justamente sobre isso. Então, a partir de agora, a gente já tem um conceito, né? Com certeza. Que a calçada faz parte da via. Do sistema viário, né? Das vias terrestres, já que a gente está falando aqui de caminhabilidade de pessoas, deslocamento de pessoas e veículos, né? E eu acho muito interessante o que você falou, Celar, que agora a gente está vivendo um momento em que, como temos muitas chuvas, as ruas estão cheias de buracos. Mas elas também provocam os buracos na calçada. E na televisão, a todo tempo que a gente vê as reportagens, porque via tal tá com buraco assim, buraco assado, mas a gente não vê ninguém reclamando das calçadas. Né? E a todo tempo, com chuva ou sem chuva, a gente convive com uma calçada irregular, com uma calçada com degrau, cheia de problemas, e ninguém reclama. Assim, a experiência que me vem é que talvez a cultura do andar de carro é tão grande, né, que a gente perdeu o hábito de andar a pé, né? Então, assim, e aí entra uma outra questão, né, que quem se propõe a andar a pé às vezes não tem a calçada adequada, arborizada, que tudo isso a gente vai estar falando agora. Ele prefere, né? Desistir dessa caminhada. Desiste, né, da caminhada. Eu falo assim que, por exemplo, se a gente pegar como um exemplo, São Paulo, né, que foi primeiro, vamos dizer assim, nossas primeiras cidades lá, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois Belo Horizonte, depois a gente vai ter Goiânia, né? Depois Brasília. Goiânia e Brasília são cidades de automóvel, as pessoas quase não andam a pé, mas se você for lá em São Paulo, se você for em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, você vai ver muita gente andando a pé. E por quê? Porque não existiu o carro, então as pessoas começaram a andar a pé. Faz parte da cultura. Faz parte da cultura, e da nossa não. Então por isso a gente tem uma cidade onde o fluxo de veículo é enorme, que as pessoas, às vezes, para ir ali na padaria, pertinho de casa, ou no mercadinho, recorre ao veículo e não vai a pé. Muitas vezes alegando insegurança, alegando as calçadas ruins, ou Goiânia que é muito quente, não tem arborização adequada, mas até é uma questão de cultural. Bicicleta, né, também. Exato. Não tem a
a especificidade das ciclovias ou da segurança para você poder Para a fazer esse gente deslocamento. ir mais à frente depois aqui, uma outra questão conceitual também é a questão seguinte, tá? Então, o entendimento é que a via, tanto como a calçada, ela é pública. Isso. Mas a manutenção, né, em alguns códigos, fala que ela é privada, é de quem é dono do lote, tem que cuidar da sua calçada. E aí, às vezes, acontece a gente ter calçada de tudo que é tipo, né? Nesse sentido, o poder público também é responsável para que exista um padrão, ele tem que regulamentar, ele é obrigado a ter um código de calçada para regulamentar isso, como é que tem que ser o padrão. E como é que funciona esse negócio? Uma hora é público, eu fiscalizo o público. Privado, Mas né? se é privado, eu quero fazer que nem a minha casa, eu quero fazer do jeito que eu acho melhor. Né? Então, vamos só retroceder um pouquinho e falar, bom, então depois de tudo que a gente falou, a gente concluiu que sinistro de trânsito pode ser sim uma pessoa tropeçar na calçada e vir a ter uma lesão, alguma coisa. É sim. Um acidente de trânsito. E isso é passível da gente buscar os direitos. Certo. E aí, já ligando com o que você me perguntou, né? E se eu quiser colocar um piso liso lá na minha calçada, do jeito que eu preferir? A calçada é minha, o que é passível de graves acidentes, porque ela se torna escorregadia. Eu posso fazer isso? Já que esse espaço que é público, sou eu, o privado, que edifico, eu posso fazer isso? Não, tem lei, né? Bom, então aí eu quero fazer vários adendos, que essa é a parte que eu acho que eu mais gosto. Primeiro, espaço público edificado pelo privado não funciona. Não funciona. Espaço público tem que ser edificado pelo poder público. Ah, mas de onde a prefeitura, a municipalidade vai tirar os recursos para fazer a calçada? Olha, eu não sei. Deve ser do mesmo lugar que ela tira para poder fazer o asfalto. Uhum. Porque se a municipalidade é a responsável pelo espaço público, a calçada é um espaço público. Eu vi até um comentário, não sei se pelas vias de fato isso vai chegar a acontecer, que o prefeito de Goiânia tinha comentado alguma coisa em se tornar o grande responsável pelas calçadas de Goiânia. Eu bati palmas, né? E já no outro dia, vendo as reportagens, eu vi o pessoal falar, mas de onde vai tirar o recurso e tal? Quer dizer, quando eu falo de uma melhoria para o pedestre, eu fico preocupado de onde vem o poder público, onde vem o recurso do poder público. Mas quando eu falo de uma melhoria para o automóvel, ninguém está questionando. O asfalto, quanto é que se gastou de asfalto? Não é verdade? Então, eu acho que da mesma forma que foi possível equacionar fazer o asfalto, vai ser possível equacionar fazer calçadas. Né? Até porque se a gente está falando de sistema viário e vias terrestres corresponde a tudo isso tem que ser bem feito. Eu tenho uma opinião, sabe, Fernanda? Quero colocar aqui para ver o que você acha. Eu vi, tem uma lei até de um vereador aqui de Goiânia, que criou uma lei, ele quer que em 20 anos, em 20 anos, esteja todas as calçadas num determinado padrão. Ele quer 5% de cada calçada por ano seja requalificado, e ele até falou de onde sairiam esses recursos, né? Eu acho o negócio legal. É bom? É bom. Mas eu não acho justo, porque é o seguinte, tem população de baixa renda que realmente não tem condições, às vezes, de fazer uma boa calçada, ou da forma adequada. E, entretanto, nós temos outras pessoas que têm condições de fazer isso, e já fazem isso. Então, acho que a gente poderia ter, né, assim conforme o IPTU região, né, cobrar uma taxa de melhoria e sim a prefeitura fazer essas reformas, né? Porque imagina lá, a pessoa mora num bom prédio, numa boa casa, tem condições de fazer isso, e assim, a gente sabe que os recursos públicos são escassos, né? E a gente está tirando, às vezes, um recurso da saúde, da educação e tal, para fazer uma obra para quem tem condições de fazer aquilo. Eu acho que isso tem que ser estudado melhor, né? Para que a gente consiga realmente atender aquelas demandas sociais, né? Das camadas que tem, né? São mais frágeis,
em relação àquelas que têm condições de fazer a sua calçada da forma adequada, né? Com certeza. Eu acho que a gente já tem, na lei das calçadas, Goiânia tem uma lei das calçadas, né, que foi revista em 2019, ou seja, recentemente revista, e que ela estabelece que a iniciativa privada, ou seja, o dono do lote, ele possa fazer as suas calçadas de acordo com o padrão estabelecido ali. Então, ele estabelece os materiais específicos para fazer a calçada. A gente tem vários materiais, em torno de 3, 4 materiais especificados e similares, e a gente sabe muito bem, como você acabou de dizer, que tem gente que não vai ter condição. Mesmo com o material mais barato, da forma mais simples, ela não vai ter condição. Então, eu acho que voltar ao poder público a responsabilidade de edificar a calçada é uma coisa justa, acho que deveria acontecer. E aquelas calçadas que já estão edificadas, que precisam ser melhoradas, ou que precisam ser padronizadas, eu acho que o poder público consegue definir quem pode fazer isso. A gente sabe que tem determinadas pessoas, determinados bairros que não têm condição de fazer. Mas eu penso o seguinte, Selomar, se o poder público refizesse as suas próprias calçadas, as calçadas das suas edificações, dentro do padrão adequado, além de estar mostrando um exemplo, ele estaria já melhorando um percentual significativo, porque nós temos muitos edifícios municipais, edifícios estaduais e federais, que podiam, sim, ter o mesmo padrão de calçadas. Sim. E aí nós já teríamos um percentual significativo na cidade como exemplo para os outros. Você já deu esse exemplo no outro podcast, e eu concordo plenamente, e coloco junto uma ideia do arquiteto Paulo Renato Alves, ele também deu aqui num dos podcasts, que é o seguinte: se a gente pegasse os prédios públicos, você deu um outro exemplo, são as praças públicas e os parques, botasse para a responsabilidade do poder público, que é do poder público, e os empreendimentos com mais de 5.000 metros de área construída, certo? Tirando garagem e tal, 5.000 metros construídos. Se a gente cobrasse desses empreendimentos com mais de 5.000 metros, que eles também refizessem as suas calçadas, que 5.000 metros quadrados, no mínimo, vai pegar uma meia quadra, né? Isso. Se eles refizessem isso e tal, nós já melhoraríamos a seu 20%, talvez 30% da cidade, e mostraríamos o exemplo, né, de como é que é uma boa calçada. E eu te pergunto, como é que é uma boa calçada, Fernanda? Então, dentro da nossa lei, a gente estabelece que os materiais adequados, né, seriam aqueles cimento desempenado, placas cimentícias, vários elementos, vários materiais que seriam adequados. Mas não basta só o material, né? A gente teria que estabelecer que a calçada tivesse aquele padrão estabelecido na primeira cartilha, lá em São Paulo, das 3 faixas, né? A faixa de serviço, ou seja, aquele trecho onde eu posso colocar sinalização viária, onde eu posso colocar lixeira, banco, poste. A faixa livre, que é onde o pedestre circula, e a faixa de acesso. De acesso ao empreendimento. Acesso ao empreendimento. Essas duas que ficam externas, né, tanto a faixa de serviço quanto a faixa de acesso, elas não precisam necessariamente ter uma pavimentação, só a faixa livre. E na faixa livre, nós ainda deveríamos ter o piso tátil, que é para as pessoas com deficiência visual. E termos os rebaixos para as pessoas que usam a cadeira de rodas. A definição disso tudo está tudo na NBR 9050. No Código de Trânsito, também a gente tem todos esses desenhos estabelecendo o adequado para a calçada. Ou seja, a gente tem lei para tudo, definição para tudo, e aí eu vou colocar para você o ponto do maior furo que nós temos hoje, a falta de fiscalização. Por quê?
Se tudo isso fosse feito, seguido o que está na lei, e houvesse a fiscalização do poder público, talvez ele estivesse tendo muito menos dor de cabeça com tudo isso. Uhum. Mas a fiscalização do poder público está sendo falha. Vem um empreendimento, faz a calçada e não tem quem vai lá e diga, olha, tem que refazer, porque desse jeito não está legal. Olha, ficou degrau, não pode ter degrau. Então, eu estou tendo falhas do próprio poder público no cumprimento da lei, que não faz com que isso seja visível, seja refeito. E também aqueles empreendimentos que já estão prontos e a calçada não foi feita. Sim. Né? Ah, fulano tem uma casa e já mudou para lá tem tempo, não tem calçada. Ou construiu uma nova casa, não construiu a calçada. Cadê a fiscalização? Né? O que eu tenho percebido é que quando se faz uma reforma, está sendo pedida a nova calçada. Outro dia eu estava num comércio, vou citar o nome aqui, e eu falei, vocês estão fazendo uma reforma? Nós estamos fazendo uma reforma, vai demorar um pouco, eu tive que mudar o projeto, que eu vou ter que mudar toda a calçada, mas minha calçada tá boa, olha só, né? Era uma pedra lisa, acho que daquelas de concreto, mas sabe aquelas que ficam fazendo desenho, ela tem uma cavidadezinha, que vai fazendo desenho floral, algumas coisas assim, né? Então, o cadeirante que vai passar, o carrinho de bebê, ele vai trepidar, vai vibrar, mas ela tá, para quem anda, ela é bem lisinha, né? Mas aí eu comentei com ele, né? Expliquei para ele o porquê disso e tal. Então, o que eu estou percebendo é que para quem está fazendo reforma, está sendo cobrado, mas não se fiscaliza quem já está, né? Por exemplo, o prédio que eu moro, a calçada é muito bonita, parece a calçada lá de Ipanema, lá toda em pedrinha portuguesa. Né? Mas o que você acha da pedrinha portuguesa? Segundo a lei de 2019, né, ela é um piso trepidante, ela não pode ser utilizada. Só para você ter uma ideia, eu mudei para minha casa já tem muitos anos, mais de 20 anos, e quando eu mudei, a primeira coisa que eu falei, eu quero fazer da minha calçada uma calçada acessível. E pus pedra portuguesa na calçada. Isso foi em 2002. Ainda era possível, a nossa lei permitia, né? Hoje, se eu for fazer uma reforma, eu vou ter que tirar essa pedra portuguesa e fazer. E isso é bom. Isso é bom porque é uma forma que o poder público encontrou de cobrar para que a calçada esteja dentro da norma de acessibilidade. Sim. Porque ela não pode ser trepidante, ela não pode ter degraus, ela tem que ter, se for de esquina, ela tem que ter as rampas de acesso. Então, é uma boa solução que o poder público encontrou para poder cobrar essa nova calçada. Mas ele não está fiscalizando se o meu vizinho, quando fez o piso tátil dele, fez certo, e na hora que eu fui fazer o meu, eles estavam se encontrando. Então, eu tenho piso tátil mais à direita, mais à esquerda, mais para cima, mais para baixo. Piso tátil que sobe degrau e a outra... Então, quer dizer, tá virando, você me desculpa, é o samba, né? Sim. Tá ali meio confuso isso daí. E te pergunto assim, também se tem alguma coisa, porque também a gente tem, quando a gente fala de urbanismo, né, a gente tem que olhar vários aspectos, né? E um deles é a própria drenagem, né? Então, existem alguns pisos hoje que parece que são drenantes, eu já vi e tal, né? Mas mesmo assim ele causa vibração. Você já tem conhecimento de algum piso, né, que possa favorecer a acessibilidade das pessoas e também ele é drenante para que a gente também ajude, né, a drenagem, então, a microdrenagem? A redução da trepidação é quanto maior a placa cimentícia, né, quanto maior o tamanho dela, menos trepidação ela vai dar, porque menos juntas ela vai ter. Goiânia tem usado esse piso drenante para fazer a mudança de algumas calçadas, de alguns canteiros centrais, questionável em vários outros aspectos, mas ele tem mudado isso. Mas para placas pequenas, de 20 por 20, o que causaria uma trepidação. Se essas placas fossem maiores, né, o ideal é placa drenante, sim, que ela já estaria resolvendo o problema de água sobre a calçada. Mas eu também tenho
muitas coisas a me preocupar. Por exemplo, a inclinação. Toda calçada tem que ter os 3% de inclinação. Será que a gente está olhando que isso está acontecendo? Uhum. É porque se ela não tiver o piso drenante, ela precisa de ter os 3% de inclinação para a água escoar. Outra coisa importante e o meio-fio? Como que esse meio-fio está sendo feito? Qual é a altura do meio-fio? Uhum. E aí eu pus o meio-fio e a sarjeta. A sarjeta não é responsabilidade hoje do proprietário, mas ele é responsável pelo meio-fio. Uhum. Será que tudo isso está sendo levado em consideração? São muitos aspectos e que a própria pessoa que está construindo a calçada, ela não sabe disso. Uhum. Ela não tem conhecimento dessas responsabilidades. Às vezes ela vai lá, faz a calçada, mas não se preocupou com o meio-fio. A minha vizinha, por exemplo, ela fez o calçamento até o meio-fio. Uhum. E eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o meio-fio tem que estar visível, porque numa manutenção ele tem que ser removido. Uhum. Se eu faço a pavimentação em cima do meio-fio, eu estou impedindo de ter... Você vai brigar com a sua vizinha. Que ela me perdoa o exemplo, né? Mas ela já teve dores de cabeça, porque nós temos no setor sul, por exemplo, tubulação que passa na calçada. E quando dá um rompimento na tubulação ali, a Saneago vem, quebra a calçada e fica lá. Pois é, né? e aí? E aí? Depois ela manda uma outra equipe que faz a manutenção do jeito deles. Minhas pedras portuguesas eram desenhadinhas bonitinhas, hoje elas são uma bagunça. Ou seja, é um produto que também demanda manutenção. Sim. Calçada, meio-fio, tudo. Você, ao longo do tempo, você tem que pensar, isso tem um custo alto e tem muitas pessoas que não conseguem. Sim. Né, e uma dúvida, eu posso ter, por exemplo, tem a faixa de serviço, a faixa livre e a faixa de acessibilidade ao empreendimento. Na faixa de serviço, eu posso ter gramado? Então, por exemplo, eu tenho uma inclinação, eu usei uma placa cimentícia que não é permeável, né, mas ela tem uma inclinação e cai para um gramado, né? Pode. Aliás, seria o ideal. Sim. Né? Porque aí eu vou ter uma área de absorção. Uhum. Não só para minha calçada, mas para a chuva em geral. Sim, é. O ideal seria isso. Né? Mas as pessoas também não têm consciência disso. Né? Que eu não preciso revestir a calçada toda. Eu posso deixar um percentual sem pavimentação. Essa faixa livre de caminhabilidade, qual é que é o mínimo? 1,20 m, porque ela tem que possibilitar a passagem de uma cadeira de rodas. Uhum. Né? Então, uma cadeira de rodas tem em torno de 80 centímetros, 1,20 m, que sobra um pouco para cada lado. Né? Esse é o mínimo que a calçada deveria ter. Tem calçada que tem 50 centímetros. As do setor sul, por exemplo, tem. Muitas pessoas às vezes perguntam, mas e aí? Né? Porque hoje na lei está definido que a calçada mínima de Goiânia deve ter 2,5 metros. Mas a lei não retroage. Eu não vou refazer o setor sul porque eu preciso fazer uma calçada de 2,5 metros. E nas vielas do setor sul, na verdade, ninguém usa calçada para caminhabilidade, né? Ela é só vamos dizer assim, um anteparo para edificação. Mas nos novos empreendimentos, isso precisa ser exigido, precisa ser visto, a legislação precisa ser cumprida. Sim. E, Fernanda, você falou do negócio né, a gente falou da faixa de serviço, e uma coisa para as pessoas também melhorar a cultura e o hábito de andar estou olhando o tempo aqui, mas não estamos com bastante tempo. O papo tá bom, né? Daqui a pouquinho o tempo voa. Mas as pessoas estão ali para caminhar, não é só também ter o piso, né, que favoreça essa caminhabilidade. Caminhabilidade. Nossa Senhora. O que acontece? Eu também preciso de arborização, né? E aí, nós temos hoje, foram colocadas árvores, às vezes, na cidade, né? Dependendo de determinada cidade, foi colocando, né? Aqui em Goiânia tem o jambolão, tem manga, nem tem tudo que é tipo de árvore, né? E isso também acaba influenciando na calçada, tem raiz, né? Às vezes o sombreamento não é muito bom, ou as frutas, se caírem, vão machucar a pessoa, ou até quebrar, né? Estragar um carro.
a arborização é uma coisa muito importante também, né, para a gente melhorar essa cultura, né? Então, Selomar, eu acho que você tocou na minha mais nova tentação, né? Eu tenho feito aí, ultimamente, já que a gente esgotou um pouco da mobilidade, Não né? esgotou, ainda tem uma outra questão, depois que eu quero falar das assim, garagens. Não, esgotou, que eu falo assim, a gente estudou tanto mobilidade e que agora a gente está tendo que ver as coisas que compõem uma mobilidade melhor, Sim. né? E tem sido assim... Não, mas quando eu falei de esgotou, eu pensei que era do nosso programa de hoje. Não, nosso programa não. Aliás, mobilidade nunca esgota, né? Mas eu falo assim, que a gente já tem tantas questões acerca da mobilidade e tanto está sendo estudado e discutido que nesse momento uma das minhas paixões é estudar sobre a arborização e principalmente a arborização urbana. Eu tenho me dedicado bastante a isso daí. Eu estou prospectando um trabalho só sobre isso. Olha, isso é muito bom. Eu fico muito satisfeita. Andei fazendo uns cursos nas férias, né? Até para a gente poder compreender mais como que isso funciona. A arborização urbana de Goiânia, ela tem essas árvores que, digamos, não seriam as mais adequadas, porque quando a arborização foi proposta no projeto de Goiânia, era uma situação ainda muito difícil no Brasil você ter locais de produção de árvores específicas para a arborização urbana. Então, Goiânia recebeu as mudas de presente de Belo Horizonte, de São Paulo. Então, uma árvore que encantava era o flamboyant. Né? Aliás, encanta. O flamboyant é uma árvore maravilhosa. Um sombreamento magnífico, porque ela tem uma copa muito aberta. Né? Uma cor, né? Uma cor, né? Tem do vermelho ao amarelo a flor. Então, assim, chama muita atenção e Goiânia praticamente, nas ruas centrais ali, foi toda arborizada com flamboyant. Com o passar do tempo, se percebeu que o flamboyant ela é uma árvore de raízes superficiais, que a gente normalmente fala assim, o tamanho da copa é o tamanho da raiz, ou seja, a abrangência da copa é a abrangência da raiz. Mas a raiz do flamboyant, ela não é uma raiz pontual, né? Ela é uma raiz superficial. E aí ela começa a quebrar as calçadas. Então, ao longo do tempo, essas árvores foram sendo removidas, mais ou menos por volta, acho que de 2000, 2001, começa a surgir em Goiânia os primeiros estudos sobre arborização urbana em Goiânia, e aí sai o Plano Diretor de Arborização Urbana de Goiânia, que especifica quais são as árvores adequadas para uma cidade do tipo de Goiânia. Já tem alguns exemplos que poderiam ser usados? Então, o ideal seria que nós pudéssemos utilizar as árvores do cerrado, né? O ipê, por exemplo, é um grande exemplo disso aí, mas a gente tem outras. Então, o ipê é uma boa árvore. É uma boa árvore para o cerrado. Ela tem raiz profunda. Ela tem raiz profunda, a raiz dela é bem centralizada, ela não tem raiz superficial como o ipê, né? E nem causa derrubadas de sementes, que seriam prejudiciais. Ela derruba suas flores, as flores não duram muito tempo, mas, muito pelo contrário, acaba fazendo um tapete, né, que encanta. Então, o ipê é uma dessas árvores, mas não só o ipê, a gente tem outras árvores. E aí tem uma discussão girando hoje que é assim, as árvores exóticas, aquelas que não são próprias do cerrado, já que a gente está no cerrado, e árvores do cerrado, que são árvores específicas para a nossa região. Mas a gente tem árvores que não são do cerrado, como escovinha de garrafa,
e que são árvores de menor porte, que podem ser usadas, que dão um sombreamento adequado e que podem ser utilizadas não afetando nem fiação, nem nenhum desses tipos de problema. Legal. Ou seja, a gente já tem um plano diretor. Então, nós já temos, Goiânia já tem um plano. O seu plano diretor de arborização urbana. As pessoas podem consultar, tá os disponível arquitetos, na internet. Engenheiros. Exatamente. E assim, dá o porte, época da floração, o tipo de calçada adequado para essa arborização. Ou seja, nós já temos orientações nesse aspecto para a cidade de Goiânia. Porque a cidade de Goiânia é uma cidade que precisa muito de arborização, uma cidade muito Sim. quente, né? Então, a remoção de uma árvore que não pode ser feita pelo dono da calçada, né? Tem que ser chamada a AMA para fazer essa remoção. Ela só faz remoção de árvores que têm algum precedente, alguma doença, alguma coisa que tem um risco de queda, mas a gente chamando, e eu estou falando para você com experiência própria, eu já tive na minha horta uma árvore que estava com broca, esse tipo de coisa, a gente chamou, a AMA veio, ela retira, e se você quiser, a própria prefeitura já tem mudas que possa ser substituída. Legal. Que bom. Então, hoje, o estudo da arborização urbana é imprescindível para a gente trabalhar numa cidade. Para melhorar, né, a questão da acessibilidade, as pessoas usarem mais a calçada. Exatamente. Né? Vou até a padaria. Nossa, mas tem 2 problemas Goiânia, né, para a gente caminhar. É o dia que tá o sol rachando e o dia que tá chovendo, né? E nos 2 a árvore soluciona, porque vai diminuir, se tiver uma brisinha, né, pequena, a árvore vai minimizar o seu passeio. Bom, já falamos então primeiro que a calçada é pública, é responsabilidade da manutenção privada, mas a fiscalização dela é pública, pode causar acidente. O tamanho dela, como é que tem que ser a estrutura, né? A gente tem a parte de serviço, de caminhabilidade, a parte de acesso, né, ao empreendimento. A gente já falou sobre tudo isso. Agora tem uma outra questão, que são as garagens, né, Fernanda? Então. Aí entra aquela questão da declividade. A pessoa vem caminhando, daqui a pouquinho tem uma rampa, né, para acessar a garagem da pessoa e ela usa a calçada. Pode isso? Então, a rampa pode estar na calçada, sim. O maior problema é que hoje tem muita gente usando a sarjeta também, né? A sarjeta não pode. A rampa de acesso, ela tem que começar depois. Uhum. Você vai ter ali o rebaixo do meio-fio. A partir do meio-fio. Isso. Mas você pode ter a rampa que vai impedir a pessoa de passar? Você pode ter a rampa de acesso ao automóvel. Você não pode ter degrau nessa rampa. Então como que eu vou fazer para confrontar esse piso com o da lateral? Tem jeito, você vai fazer uma rampa suave para você voltar ao piso normal. Ou seja, né? Você tem a inclinação da rampa do automóvel. Até 3%? Não, pode ser mais. Pode ser mais. Pode chegar até aos 8% para o acesso do automóvel. Mas nas laterais, onde ela vai chegar no piso da altura normal, ela tem que ter uma rampa suavizada para que o cadeirante possa passar por ali. Então a rampa não pode ter degrau. Não pode ter degrau. Mas aí eu tenho, por exemplo, a pessoa comprou um lote que tem uma diferença em relação à calçada, a seus 50 centímetros, né? Então o lote ela vai ter que colocar isso dentro do lote. Ela não pode colocar toda a inclinação da rampa na calçada. Na calçada. Não. Isso ela não pode fazer. E não pode ter degrau, não pode colocar toda a inclinação lá, porque ela quer, de repente, porque às vezes o que sobrou dela foi só os 5 metros de recuo em relação à edificação, né? Tem aqueles 5 metros, ela quer colocar o carro lá, então ela já quer colocar o carro. Ela já quer fazer aquela rampa super rampa, né? Isso não pode. Eu falo que é rampa para eficiente, porque o deficiente não consegue. Não consegue. Então, ela pode usar a calçada como rampa com maior inclinação do que 3%, mas ela não pode pôr toda a inclinação ali. Então, tem normas para isso, tem desenhos específicos para isso. A NBR 9050 vai dar todas as informações sobre isso. E se você precisar de mais inclinação, ela tem que ficar para dentro do seu lote. Porque às vezes 2,5 metros
não dá para você suprir os 50 centímetros e não vai dar mesmo. Você teria que ter, no mínimo, 6 metros para isso. Exatamente. Então, aí vai ter que estar dentro do seu lote. Então, e assim, hoje eu fiquei conversando até com o Paulo Renato da última vez, né? Goiânia já tem um novo Código de Edificações que está prevendo isso para os novos, para as novas edificações, já estão cobrando. Isso. Mas e aí, os prédios que foram construídos de forma a arrepio ou sem lei, arrepio da lei ou sem a lei, né? E que estão prejudicando uma outra lei que é de acessibilidade. Como é que é fiscalização? Então, se a edificação seguir os padrões da calçada dos 2,5 metros, ela vai ter os 50 centímetros de acesso. Estou colocando 50 centímetros, mas pode ser um pouquinho mais até. Se a gente tirar 1,20 metro para a circulação e esse obedecer ao padrão, ela vai poder ter nessa faixa de acesso, ela vai poder ter uma inclinação maior do que a da calçada como um todo. Então, ela pode ter uma inclinação na calçada, uma inclinação maior nessa faixa de acesso, para depois acessar o lote. Por isso, contrate um arquiteto para fazer o projeto de acesso, porque para fazer dentro da norma, né? Fazer direitinho dentro da norma, porque realmente não é uma coisa simples. É porque a gente tem a mania do autoprojeto. Né? O autoprojeto eu faço lá na hora. Vou fazer um portão aqui. Sim, e não é assim que funciona. Né? Eu vou ter que, então, por exemplo, a minha calçada, o acesso que eu tenho na calçada e depois eu tenho mais quase 2 metros de inclinação dentro do meu lote para poder acessar a altura da casa. Então, gente, não posso fazer a rampa, né? Chegar e daqui a pouquinho tem uma rampa passando, tem que ter a declividade. Isso, aí ela pode ter as declividades diferentes, como eu te disse, né? Pode ter os 8%, depois uma inclinação maior para nessa faixa de acesso, pode ter uma inclinação maior, e depois o restante dentro do próprio Não lote. É que nem fazer bolinho frito em casa. Não é nem bolinho frito é fácil fazer, às vezes a gente erra, né? Imagina fazer essa calçada aí. Exatamente. Muito legal. As pessoas que têm a edificação numa área mais íngreme têm que ter o projeto da calçada. Né? E aí é onde a gente fala que o poder público tem que fazer o seu papel da fiscalização. Não, porque a gente encontra cada calçada e a gente faz trabalhos em várias cidades, né, que a gente não entende, né? Situações dramáticas. E assim, aí entra aquela questão, né? Eu vou cobrar e eu vou... porque o que acontece? O grande problema do conflito é quando a pessoa que faz uma calçada da forma errada achar que está certo, que ele poderia fazer aquilo ali. Aí vem o poder público cobrando. Agora foi até bom lembrar. Outro dia tinha um restaurante aqui, não vou falar o nome, né? Um bar em Goiânia, calçada, reclamando que a prefeitura foi lá e pediu para tirar as mesas da calçada. E aí disse assim, tanta coisa para cuidar, vem cuidar da calçada. Mas quando está cuidando da calçada, reclama que está cuidando, né? Sim, as pessoas acham que porque a calçada é da edificação delas, elas podem usar como querem. Né? A gente comentou isso. Exposição de colchões na calçada. Muitas lojas de colchão fazem isso. Não pode. Carro, materiais né? de construção na calçada. Né? Não pode. Exposição de automóvel na calçada, não pode. Então, quer dizer, a calçada, ela na verdade é um espaço público, é um espaço das pessoas circularem. Não é do comerciante. Não é do comerciante. Então, a gente tem a lei orgânica do município, mais uma, que é a mesma coisa que se a gente fosse falar da lei maior do município, que é a lei orgânica dele, que define o que eu posso e que distância, em que local que eu posso colocar cada coisa dessa. Na faixa de acesso, pode. Na faixa de circulação, não pode. Né? Então, eu tenho que ter consciência de que a calçada não é minha. A calçada é pública. Né? Então, tem que ter... E no caso de restaurante, que foi o caso que eu vi no jornal aí, existem horários no código de postura que eu posso, você está sabendo qual é o que eu posso, se eu posso usar e se eu tenho que deixar a faixa qual é a faixa que eu posso usar também ou não? Então,
a faixa que seria a adequada a ser utilizada para a colocação das mesas seria a faixa de acesso. Uhum. Isso não é cumprido. Uhum. Mas isso é um outro problema que o nosso código tem. Porque o nosso código, ele tem código de trânsito. Ele tem 2 definições. Ele tem uma definição para calçada, então lá nos anexos 1 do código, e uma definição para passeio. Uhum. Então, o que ele entende? Exatamente essa questão que a calçada ela tem. É composta dos espaços de circulação das pessoas, mas também tem áreas onde as pessoas não circulam. E o passeio é estritamente a área de circulação das pessoas. Uhum. Então, com isso, a palavra calçada ficou muito vulnerável, né? Porque eu posso estacionar meu carro em cima da calçada, mas ele não está estacionado no passeio. Uhum. E o que define aonde é o passeio e onde não é o passeio? Justamente, se eu tivesse a definição do que é área de serviço, área de acesso e área livre, eu teria área livre bem no centro da calçada. Então, se qualquer veículo estacionasse ali ocupando parte da área livre, ele estaria estacionado em cima do passeio, ele poderia ser multado. Uhum. Mas não. Hoje a gente tem um problema grande em Goiânia, que é as edificações fazem o recuo, e aí nos 5 metros do recuo, ela coloca como área de estacionamento dela. Isso é proibido? Não, não é. Isso é permitido. Por quê? Porque uma vaga para estacionamento de um veículo de passeio, né, um veículo pequeno, ela é em torno de 5 metros. Então, se o recuo é 5 metros, então cabe um veículo ali. Uhum. Mas e se vier aquela caminhonete que tem a cabine estendida e mais a traseira estendida e ocupa uma parte? Aquilo ali não é permitido. Mas não é permitido e o quê? Eu vou levar uma multa? Eu vou falar para você, depende do fiscal que passar ali e olhar, Sim. né? Eu já falando nisso, até ia comentar um outro assunto, mas você acabou chegando nele. E conversando com um arquiteto amigo nosso, que você conhece, gosta muito dele, né? Não vou falar aqui, porque não sei se ele quer que eu fale sobre isso, né? É um conceito que, de repente, ele tem na cabeça e não quer colocar. Mas criou-se essa questão, né, do recuo e o estacionamento no recuo, certo? Mas ele não favorece, né, a acessibilidade. Toda hora é um carro entrando, passando por cima da calçada, né, manobrando de ré, às vezes não vê, né? Eu já coloquei em lugar, eu fico sempre cuidando muito quando eu vou dar uma ré e tal, mas daqui a pouquinho alguém sai correndo traz de outro carro, você não vê uma criança e você não vê que ela está na calçada e acaba causando um acidente. Então, assim, urbanisticamente, esse recuo, né, para colocar, eu entendo assim, até pelas conversas que a gente já teve entre nós aí, que trabalhando nessa parte de urbanismo, né, que não é uma coisa muito boa. Ela é funcional, mas, né, da forma do urbanismo. E outra coisa é a pessoa fazer o rebaixo do meio-fio todo, eu tenho lá 12 metros de testada do meu lote, a minha frente do meu lote tem 12 metros, e eu faço o rebaixo em todos os 12 metros. Pode. Pode fazer em todo 1/3? Então, não pode, né? Eu só posso rebaixar os 3 metros da entrada do veículo. Uhum. Eu não posso mais do que isso, né? Eu estou falando 3 metros aqui, nem sei exatamente, mas eu não posso fazer o rebaixo. Em toda como testada. Nem posto de gasolina poderia fazer. Nem edificação. Mas o que você tem? Farmácia. Aí, às vezes, eu estou falando das farmácias, mas elas têm sido muito cautelosas com isso ultimamente, né? Até porque é em defesa da saúde das pessoas, mas ela não pode rebaixar toda a calçada dela. É bom ter ali o estacionamento? É bom, mas é para o pedestre não é bom. Exatamente. Né? Mas, e até urbanisticamente, você vê um monte de carro na frente da tua vitrine, quem está passando a pé não olha a sua vitrine. Mas nós temos situações piores. Porque em Goiânia, é uma prática que a pessoa chega o carro até lá na edificação. Nós temos cidades, por exemplo, como Anápolis, estou falando para você porque eu trabalhei em Anápolis muitos anos, as pessoas sobem na calçada e estacionam o carro
na área de circulação, na faixa livre, e deixa a frente para as pessoas passarem. Uhum. E aí não há santo, não há prefeito, não há norma que fala que não pode. Porque a calçada é minha, eu faço o que eu quiser. Uhum. Então, isso é uma coisa que você colocou que é muito forte no Brasil, é a questão cultural. A Anápolis está aqui do lado, ela criou uma cultura lá que é completamente diferente da cultura que tem aqui. Aqui não é bom, mas ainda é um mal menos pior, né, do que lá, né? Porque nós estamos vendo que a coisa está ficando assim, a calçada do automóvel. E isso é muito triste. Tem E tem uma outra coisa, às vezes a calçada, o recuo não comporta o automóvel, mesmo o automóvel hatch, né, menor, a calçada não comporta e ele diz, mas onde é que eu vou colocar o estacionamento do meu cliente? Olha, o teu cliente também é um pedestre, né? Aluga um lote e põe lá a sua área de estacionamento, né, que seria essa situação adequada, né? E não estacionar sobre a calçada. Mas o Código de Trânsito, se você for ler assim, cuidadosamente, uma coisa que a gente não faz nunca, né? A gente precisava ter feito isso quando tirou carteira, eu sempre brinco com meus alunos, né? Todo mundo é doutor nisso aqui, porque você tirou carteira, não tirou? E não é fácil. Mas as pessoas não sabem. Mas ele prevê tudo isso. Manobra sobre a calçada, infração gravíssima. O que é uma manobra sobre a calçada? Exatamente o que você falou, esse vai e vem, esse dá ré. Isso não pode. Então, supostamente, se eu estou subindo na calçada para estacionar meu veículo, eu teria que tirar ele dali para fazer a manobra na rua. Eu saio, mas a manobra é na rua. Mas não, as pessoas dão a ré em cima da calçada mesmo, faz a manobra. E isso não é fiscalizado ao pé da lei. Ao rigor, né, da lei. Ao rigor da lei. Porque se fosse, nós já temos uma tal de... que é uma fala que eu detesto, que é a indústria da multa, que deveria ser mudado para a indústria da vida, porque é como a gente falou, fazer uma manobra dessa sobre a calçada, vai passando uma criança que você não viu, você pode atropelar essa criança, e que está tudo aqui. E se a gente fosse seguir ao rigor da lei, muita coisa poderia ser punida e que hoje não é. Né? Então, lei nós temos. Agora, a falha maior é a fiscalização. Muito bom. Fernanda, nosso tempo voou, quase 1 hora de programa. Acho que nós esgotamos tudo, né? Tem alguma coisa que você gostaria de complementar sobre essa questão da calçada? Você acha que a gente deixou passar e que a pouquinho já deixa um gancho para... Você vai virar frequentadora agora... Eu acho que tem só uma coisinha que a gente estava falando agora no final, que você me perguntou e que a gente acabou não respondendo. É bom, essa questão do recuo dos 5 metros é bom. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que estudar mais, que a gente tem que entender mais e que a gente tem que pensar melhor. Tem um grupo que é 100% contra isso. Principalmente o pessoal do caos planejado, eles falam muito sobre isso, né, desse recuo, que ele afasta as pessoas, do negócio. Porque aí você perde o que a gente chama de olhos da rua, você perde essa visibilidade de quem está dentro da edificação e que traz uma maior segurança para quem está de fora da edificação, né, que são, a gente chama hoje de fachadas ativas, os olhos da rua, que nós já temos essa fala de muito tempo aí. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa continuar estudando e pesquisando o que seria realmente o ideal. Porque se eu faço o afastamento, eu perco a minha fachada ativa. Exato. E essa é uma das avaliações que eu tenho quando eu vou avaliar se uma calçada é boa ou não, ela ter a fachada ativa ou não. Coloca o estacionamento lá para o fundo, né? Sim. Por que o estacionamento não vai para o fundo? Por que o carro sempre é a prioridade, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, né, Fernanda, quando a gente vai no shopping, quantos metros você anda a pé dentro do shopping?
né? Alguém já fez esse cálculo? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que anda mais de 1.000 metros dentro de um shopping. Agora, bota a pessoa andar 200, 150 metros na rua, elas ficam loucas. Mas por quê? Realmente, às vezes a calçada não é propícia, não temos arborização, né? Só que no shopping, a todo momento eu estou passando na frente da loja, sentindo o cheiro da loja, né? Eu vejo os vendedores, eu vejo se tem gente comprando. Isso motiva muita gente. Com certeza. Já tem estudos da minha área da administração, existe estudo de marketing que uma loja que tem gente dentro comprando estimula outras pessoas a entrar. Com certeza. Agora você passa lá, longe da tua vitrine, quer dizer, 5 metros, ainda tem um carro na frente. Você nem vê quem está lá dentro da loja, não vê o produto, né? Às vezes é um produto interessante e às vezes você diz, eu não vou entrar aqui porque tem esses carros na frente aqui e tal, acaba não entrando. Selomar, não desestimula, né? Em 1960, Jane Jacobs, quando escreveu Morte e Vida de Grandes Cidades, ela já falava sobre isso, de dar segurança à cidade, fazendo isso através dos olhos da rua, que são essas fachadas ativas que a gente tem. Então, são muito importantes, por isso que eu falo que isso é algo que precisa ser mais estudado e mais discutido. É viável, é bom a gente manter esse afastamento? Então, acho que a gente precisa estudar mais um pouco. Então, tem mais assunto aí. Tem mais assunto. Fernanda, obrigado pela tua participação aqui, de coração. Sabe, além de nós trabalharmos juntos, né, nutrimos uma amizade, pelo menos da minha parte, é muito... Da nossa parte. Né? E vamos continuar falando sobre isso, tá? Obrigado aqui a todos que ficaram até ao final aqui, a gente agradecer a mais um projeto nosso aqui do ITCO, né? Um podcast que é o Complexidades, para a gente ver como é complexo. A gente falou de calçada, mas teve que falar de código de trânsito, de NBR, né, de código de postura, de arborização. Quantas leis nós temos amparando todos esses conhecimentos e às vezes que a gente não tem tanto conhecimento dela. Exato, porque realmente é complexo. Por isso que o Complexidade vem aqui para desmistificar, né, tentar refazer reflexões aqui interessantes. Muito obrigado por participar de mais um programa e até o próximo Complexidades.